Entre 1945 e 1954, a 9.000 quilômetros de Paris, a França travou uma guerra implacável. Essa guerra foi marcada por negociações e traições, idealismo e desilusão, uma luta pela liberdade e pela submissão, repleta de esperanças e dor. Essa guerra destruiu um país, ceifou centenas de milhares de vidas humanas e levou ao colapso do Império Colonial Francês. Foi uma guerra com muitas facetas, uma guerra colonial, uma guerra de independência, uma guerra fria que hoje foi praticamente esquecida. Durante mais de 70 anos, a França explorou sua colônia da Indochina, que incluía Camboja, Laos e Vietnã. Após a Segunda Guerra Mundial, Ho Chi Minh, líder e fundador do Partido Comunista Vietnamita, declarou a independência do Vietnã. Como resultado, estourou uma guerra. Embora o exército francês inicialmente obtivesse numerosas vitórias, logo se viu superado pela guerra de guerrilhas dos combatentes do Viet Minh. Em 1949, os comunistas chegaram ao poder na China, o que representou um ponto de inflexão. Mao Tse-tung ofereceu a Ho Chi Minh apoio logístico e militar. Assim, a guerra colonial se tornou um conflito da Guerra Fria. Apesar de a opinião pública francesa ver essa guerra distante de forma crítica, o governo decidiu continuar. Paris precisava urgentemente de novos impulsos. Em 1951, enviou à Indochina seu mais famoso general, Jean Delattre. De herói da Segunda Guerra Mundial, imediatamente após sua chegada, Delattre convocou seus oficiais. Vim salvá-los, porque vocês são os que estão sendo assassinados. A partir de agora, não cederemos mais posições. Delattre viajou pela Indochina, ordenando destituições, estabelecendo regras e fazendo correções dentro de sua companhia. Era um líder duro, mas respeitado. Os soldados queriam um líder e o haviam encontrado. A Ho Chi Minh não impressionou a chegada de Delattre. Em 25 de dezembro de 1950, o general lançou uma grande ofensiva no norte do país. O objetivo era capturar Hanoi. Cinco divisões equipadas pela China atacaram posições defensivas francesas que estavam mal organizadas e mantidas apenas por unidades fracas. A situação era crítica. Imediatamente após sua chegada, Delattre assumiu pessoalmente o comando e enviou todas as tropas disponíveis para a batalha, algumas das quais foram transportadas ao fronte em aviões civis requisitados. Pela primeira vez em suas vidas, os soldados puderam viajar em classe executiva às custas do exército. O general também decidiu usar novos tipos de bombas fornecidas pelos estadunidenses. Napalm, uma gasolina gelatinosa que provocava morte e terror nas fileiras inimigas. Um combatente do Viet Minh, Go Shu, lembra: No céu apareceram aviões e um inferno se desatou diante dos meus olhos. Uma chama enorme se espalhou por centenas de metros e aterrorizou os combatentes. Napalm, fogo que cai do céu. Os homens fugiram. Não consegui detê-los. O napalm seria utilizado no Vietnã durante 3 décadas.
Lucien Baudard declarou: As chamas eram mais rápidas que os vietnamitas. Alcançavam centenas, talvez milhares deles e os devoravam. Delattre não hesitou em usar essa terrível arma em nome da paz. Não temia as críticas internacionais. Com razão, o uso dele pelos Estados Unidos na Coreia não provocou nenhuma reação internacional. Guerras não são justas. Delattre infligiu uma derrota esmagadora ao Viet Minh. 8.000 de seus combatentes perderam a vida nessa batalha. Também deu à França sua primeira grande vitória desde o início da guerra. Os soldados franceses se sentiam fortalecidos. A partir de então, estavam sob a liderança de um comandante respeitado. Já não lutavam apenas pelos colonos, também acreditavam estar lutando por um mundo livre. Delattre se reuniu com os líderes dos países da Indochina francesa, o rei Norodom Sihanouk do Camboja e Souphanouk Phouma, primeiro-ministro do Laos, que queriam assegurar o apoio da França e mantê-los fora do conflito. Como demonstração de apoio, o chefe de Estado Bao Dai apareceu em público ao seu lado. Delattre queria envolver os vietnamitas na luta contra o comunismo e começou a construir o Exército Nacional do Vietnã. Dezenas de milhares se alistaram para lutar ao lado da França contra o Viet Minh. Em 1949, as Forças Armadas contavam com 25.000 homens. Logo foram mais de 130.000, treinados e dirigidos por oficiais franceses. Os jovens recrutas recebiam um treinamento rigoroso. É preciso estar musculoso para correr na montanha, surpreender o adversário. É preciso estar sempre alerta, dia e noite, para atacá-lo sem fazer barulho. No momento certo, é preciso ter fôlego para suportar dias e noites de esforços. O elemento líquido é soberano. É preciso desaparecer para poder atacar e surpreender o inimigo que nos observa e o afogar sem um gemido. Em setembro de 1951, Delattre viajou para os Estados Unidos. A guerra custava à França vários bilhões de francos por ano. Seu objetivo era convencer os poderosos Estados Unidos a contribuírem com recursos financeiros. A imprensa estadunidense estava do seu lado. O presidente Truman o recebeu em Casablanca. A missão foi um sucesso. Os Estados Unidos aumentaram significativamente seu apoio a partir de então, financiando cerca de 40% da guerra, e essa proporção aumentaria com o tempo. A estratégia de Delattre funcionou. Ele conseguiu manter o Viet Minh à distância e aumentar a moral do exército. Os Estados Unidos o encheram de dólares e o Exército Nacional do Vietnã, respaldado pela França, entrou em operação. Contudo, Delattre manteve a cabeça fria. Ele ainda contava com as bases chinesas. O general advertiu: Na Indochina podem ocorrer desastres, mas não milagres. Ele não experimentaria nada disso. Doente de câncer, teve que retornar a Paris em novembro de 1951, onde morreu 2 meses depois. Desde o início, a guerra esteve sujeita a mudanças constantes. O Exército Nacional do Vietnã, sob o chefe de Estado Bao Dai, formado pelos franceses, agora enfrentava o Exército Popular Vietnã de Ho Chi Minh. A Guerra Fria também se tornou uma guerra civil. Centenas de milhares de pessoas haviam sido colocadas em lados opostos.
Nunca antes o país estivera tão profundamente dividido. No lado comunista ocorreu uma radicalização. Seguindo o modelo da China, exerceu-se cada vez mais influência sobre a população, que ou seguia por vontade própria ou era obrigada violentamente a fazê-lo. O Ministério da Segurança Pública lançou medidas repressivas seletivas contra pessoas indesejadas. Para conquistar o apoio dos pequenos camponeses, decidiu-se pela reforma agrária. Por trás das imagens propagandísticas de uma redistribuição justa da terra, ocorreu uma imensa purga. Qualquer habitante cuja lealdade parecesse questionável era eliminado. Gwen Conluan relatou: os pobres camponeses foram obrigados a denunciar os crimes dos proprietários de terras diante do Tribunal Popular. O tribunal podia ditar sentenças de morte que eram executadas na hora. Em alguns lugares, os condenados eram apedrejados, enforcados, deixados morrer de fome e sede ou até mesmo enterrados vivos. Como resultado dessa purga, milhares de pessoas perderam a vida. Dezenas de milhares de vietnamitas foram enviados a campos, muitos nunca retornaram. Os colonos ignoravam essa guerra. Geralmente permaneciam nas cidades. Em Hanoi e Saigon podiam desfrutar dos dias ensolarados em meio ao caos. Os mais inteligentes e ricos empacotavam suas coisas em segredo, especialmente as grandes empresas. Uma calma enganadora. O soldado Alesby, em seu diário, escreveu: 30 quilômetros de Hanoi. Saímos da estrada apenas se estivermos com a companhia e as armas em mãos. Prova clara de que, atrás da frente, só há vazio, engano e incompetência. Mesmo se ganharmos esta guerra, teremos que deixar a Indochina. Uma clareza da qual os líderes careciam. Em 1953, a França atravessava uma profunda crise. Militarmente, a guerra não podia ser vencida, nem mesmo com o apoio dos Estados Unidos. No plano político, Bảo Đại não conseguia conquistar seu povo. Era inteligente, mas faltava-lhe tato, e era evidentemente um chefe de Estado inativo a serviço dos franceses. O estancamento político era óbvio. Os franceses em casa estavam descontentes. A opinião pública estava farta dos governos cronicamente instáveis e dos custos da guerra. Então surgiu outro escândalo. Um funcionário revelou o verdadeiro alcance do comércio de piastras. Os colonos e os soldados embolsavam a diferença entre o tipo de câmbio oficial e o real, mas não foram os únicos. Ministros, deputados, funcionários e banqueiros também se aproveitaram disso. Pior ainda, a investigação revelou que o Viet Minh utilizou o sistema para comprar armas no mercado internacional. Essa foi a gota d'água. A crise política e militar se transformou em uma crise de confiança. Os franceses já não queriam saber mais dessa sangrenta guerra que arruinou o país e só beneficiou aqueles que souberam se aproveitar. Depois de 7 anos de indecisões, os responsáveis na França finalmente compreenderam que precisavam negociar, mas queriam fazê-lo a partir de uma posição de força. O governo confiou em Navarre, um brilhante mas arrogante general que não tinha ideia da Indochina e foi escolhido precisamente por essa razão. Deveria observar a situação a partir de uma nova perspectiva. Sua missão era infligir ao inimigo perdas tão grandes que a França pudesse ditar os termos das negociações.
René Mayer, o 17º presidente do Conselho de Ministros desde o início do conflito na Indochina, deu apenas uma instrução: encontrar uma saída honrosa. Navarra escolheu uma base aérea insignificante que havia sido utilizada durante a Segunda Guerra Mundial e que se encontrava em meio ao território do Viet Minh, uma planície de 65 quilômetros rodeada de montanhas. Navarre projetou construir um quartel-general no centro, postos de avançada fortificados e com nomes femininos que deveriam garantir sua proteção. Junto a Navarra estava o general com a base de Dien Bien Phu, que estaria sob o comando do coronel de Castries. Em novembro de 1953, milhares de paraquedistas foram mobilizados para tomar a planície. O transcurso ocorreu sem contratempos. Pouco depois foi construída uma pista de aterrissagem. Aviões levavam soldados, artilharia e engenheiros de forma ininterrupta. A pequena base se transformou em um enorme acampamento com trincheiras, barracas e até mesmo um hospital de campanha. Ao estabelecer essa impressionante base, Navarre queria atrair o general Giap para que atacasse prematuramente, mas alguns soldados não estavam de acordo com essa ideia. Um deles escreveu: permaneci em Dien Bien Phu como uma cabra atada. Somos o isco que atraíra o tigre do Viet Minh. Esta situação não me agrada nem um pouco. Mas Navarre não duvidou de seu plano. Os franceses levavam 7 anos buscando o inimigo. Agora queriam forçá-lo a uma batalha aberta. O general decidiu aceitar a batalha. Anos de DEA haviam transformado este professor de história em um estrategista experiente. Ele uniu seu exército na selva. O Viet Minh estava disposto a lutar e, de qualquer forma, não tinha alternativa. Uma vasta rede de mais de 200 mil civis transportou suprimentos e equipamentos por uma distância de quase 700 quilômetros, mas especialmente caminhões chineses e soviéticos transportaram armas e alimentos para as montanhas através de estradas construídas apressadamente na selva. Em janeiro de 1954, os franceses esperavam o ataque cheios de confiança. A base estava pronta para a batalha. Esperavam uma vitória sem dúvida. O chefe do acampamento, o coronel de Castries, até fez lançar panfletos para provocar o general Giap. General, por que você não inicia a batalha? Duvida do seu sucesso? Perdeu a fé em seus generais e o entusiasmo de seus soldados? Venha, estou esperando.
Mas o general Giap manteve a cabeça fria, preferia se preparar meticulosamente para a batalha, pois sabia que a derrota seria devastadora. E a ordem clara de Ho Chi Minh era: não lute se não estiver seguro da vitória. Caso contrário, desista. O Viet Minh tinha o tempo ao seu favor. Foram transportadas 27 mil toneladas de material para a zona de combate. Além dos caminhões soviéticos, também foram utilizadas bicicletas. Ironia que poderiam ter sido cruciais na batalha, graças a essas bicicletas que foram exportadas em massa para o Vietnã desde a década de 1930. Os franceses não eram nem surdos nem cegos. Graças a seus serviços de inteligência, sabiam o que se aproximava. Com os reforços obtidos pelo Viet Minh, começaram a surgir dúvidas. O general escreveu a Paris, ninguém respondeu. Mas o general francês não queria se retirar. Quase 50 mil combatentes vietnamitas cercaram os 12 mil soldados do exército francês. Enquanto afilavam seus facões, os diplomatas estavam em Genebra. As principais potências preparavam no Palácio das Nações uma conferência de alto nível sobre a Coreia e o Vietnã. A Batalha de Dien Bien Phu chegou exatamente no momento certo. Tanto o Viet Minh quanto a França queriam vencer para poder sentar-se à mesa de negociações como vitoriosos. Em 13 de março de 1954, o exército de Giap estava pronto para lutar. Às 17h15, desatou-se o inferno. A base Beatriz, a 2,5 km do quartel-general, foi deixada fora de combate. O comandante do posto morreu e as comunicações por rádio foram destruídas. As defesas colapsaram durante a noite. A artilharia do Viet Minh era mais forte do que o esperado. Escondida em ladeiras e cavernas, não podia ser detectada. Em 15 de março caiu o posto de defesa. Gabriel, o coronel Pirot, chefe da artilharia francesa, havia acreditado que o Viet Minh não seria capaz de posicionar seus canhões nas ladeiras. Ao perceber seu erro, tirou a própria vida. No quinto dia, 4 batalhões franceses estavam fora de combate. O vale estava sob fogo de artilharia. Os franceses confiaram em seu poder de fogo, mas o dos vietnamitas era mais forte. As defesas do aeródromo foram rapidamente destruídas. A base só podia receber suprimentos por paraquedas. Mas a defesa antiaérea do Viet Minh impediu lançamentos aéreos precisos. O Viet Minh lançou uma onda de ataques atrás da outra, embora isso também custasse centenas de vidas. Era um sacrifício máximo por seu país ou simplesmente uma tentativa de salvar a si mesmos?
Um deles disse: O poder de fogo do inimigo continua diminuindo. A única saída é atacar avançando, porque se esperarmos, de qualquer forma morreremos. Devemos sair de coberto e correr a toda velocidade em direção ao arame farpado. Diante da brecha, se amontoavam os mortos e feridos. A metade de nosso batalhão estava morta ou ferida. Nesta épica batalha, quem eram os fanáticos e quem eram os patriotas? Diante da feroz resistência dos franceses, o Viet Minh mudou suas táticas de ataque. Cada combatente cavava trincheiras em direção às posições inimigas. Um soldado vietnamita explicou: Cercamos o inimigo por todos os lados. As trincheiras cavadas por nossos soldados de infantaria estavam tão perto do arame farpado das posições francesas que estavam conectadas às suas próprias trincheiras. As forças francesas foram superadas pelos atacantes. A resistência continuou nos bunkers que restavam. Corria o rumor de que os americanos enviariam apoio. O mundo livre perseveraria. Nesse momento, Paris enviou seu chefe de gabinete a Washington. O general solicitou que, para resgatar Dien Bien Phu, fossem deslocados bombardeiros da Frota do Pacífico dos Estados Unidos. Mas o presidente Eisenhower e o Congresso dos Estados Unidos não aceitaram essa solicitação. Essa operação nunca foi realizada. Os feridos jaziam na planície e não podiam ser retirados de lá. O soldado Lucien Lebec recorda: Os vivos e os mortos jaziam juntos na lama. O ar estava impregnado de cheiro. Não havia comida. 20 horas de pesadelos. Meu amigo foi partido ao meio por uma granada. Levou 2 horas para morrer. No hospital militar, os médicos selecionavam os homens que podiam ser salvos. O Dr. Grant relatou: Os lamentos, os gritos, os choros, os gemidos, o toque do telefone, tudo misturado ao barulho de fora, encheram meus ouvidos e nublaram meus pensamentos. Já não estava certo se era dia ou noite, se tinha fome ou sede, se estava vivo ou era o personagem de um grande pesadelo. Grande agitation cette semaine à Genève, où M. Bidault a été accueilli par une foule souriante. Le palais de la SDN abritera les débats dont on espère un accord. L'Est rencontre l'Ouest. Cependant, il faut bien le dire, la conférence s'ouvre dans une certaine confusion et Dien Bien Phu pèse sur les débats. Que sortira-t-il de Genève? La paix ou même un espoir de paix? Pouco antes da abertura da conferência, o secretário de Estado dos Crimea, John Foster Dulles, reuniu-se com seu homólogo, Georges Bidault. Sem pensar muito, sugere utilizar 2 bombas atômicas. O ministro das Relações Exteriores francês é contra. As bombas causariam muitas vítimas francesas e poderiam afundar o mundo em um abismo. Dien Bien Phu foi um dos momentos mais perigosos da Guerra Fria. Enquanto continuavam as conversas, em 1º de maio começou a fase final da ofensiva. Encerrado em seu refúgio, de Castries era impotente. Em 7 de maio, telefonou ao general.
Essa última conversa entre ambos foi gravada. Alors, nous le descendons pied à pied. Moi, je tâcherai de tenir ici le plus longtemps possible, avec ce qui restera. D'accord, mon vieux. Voilà. Il faut pas de munitions aussi. Il y a des choses à récupérer. C'est plus grave, nous n'avons pas. Je dois avoir encore 150 coups. Oui, mon vieux. Voilà. Merci, mon vieux. Il faut encore vous téléphoner avant la fin. Allez, au revoir, mon vieux. Au revoir, mon général. Au revoir, mon vieux. Após 56 dias de cerco, em maio de 1954, de Castries ordenou às tropas que depusessem as armas. Dien Bien Phu havia caído. Um soldado francês recorda: Silêncio repentino. Tinha a sensação de estar surdo. A batalha terminara. Uma derrota para a França, a armadilha criada para derrotar o Viet Minh, resultou ser a perdição para as tropas francesas. As tropas francesas sofreram mais de 3.500 mortos e desaparecidos e mais de 10.000 prisioneiros. Os vietnamitas tiveram mais de 20.000 mortos e feridos, mas saíram vitoriosos. A direção militar francesa havia cometido numerosos erros. O pior deles foi subestimar completamente o Viet Minh. Os franceses não acreditavam que tivessem as habilidades logísticas para construir e abastecer um exército ofensivo de várias dezenas de milhares de homens no meio da selva, nem a capacidade estratégica para derrotar o exército francês em uma batalha de campo aberto. Em Genebra, o anúncio da derrota não poderia ter chegado em pior momento. Dien Bien Phu tinha como objetivo colocar a França em uma posição de força, mas em vez disso, sua posição se enfraqueceu. O ministro das Relações Exteriores, Georges Bidault, que negociava no Palácio das Nações, escreveu: A França entra nas negociações com um 2 de treble e um 3 de diamantes. As consequências dessa derrota também foram sentidas na França. A queda da base marcou o final do 20º governo da Quarta República e colocou Pierre Mendès France no centro das atenções. Ele havia defendido negociações desde 1950. Finalmente havia chegado seu momento. Em 18 de junho de 1954, Pierre Mendès France, agora primeiro-ministro, dirigiu-se a Genebra para negociar. Je suis assez heureux pour pouvoir réaliser l'objet que nous poursuivons tous, c'est-à-dire le rétablissement de la paix en Orient. Monsieur le Président, vous pourriez avoir un petit geste de la main, s'il vous plaît. Mendès. Ele anunciou à Assembleia Nacional Francesa que renunciaria como primeiro-ministro se não se alcançasse um acordo em um prazo de 30 dias. O foco das negociações foi uma possível divisão do Vietnã e um cessar-fogo imediato. Todas as partes exerceram forte pressão sobre Van Van Dong, o negociador enviado por Ho Chi Minh, para que atendesse suas respectivas demandas. Em 21 de julho de 1954, finalmente se chegou a um acordo, poucas horas antes de que expirasse o prazo. Au
Palais des Nations, au cours d'une très sobre cérémonie, le général Delteil signait au nom de la France les documents mettant fin aux hostilités au Vietnam et au nom du Viet Minh, M. Ta Quang Bu les parapet à son tour. Certes, l'accord contraint la France à des sacrifices douloureux, mais pouvait-il l'être davantage que la perte des 92 000 combattants de l'Union française tombés dans cette guerre sans espoir? A política de Mendès-France permitiu à França retirar-se do conflito. A razão e a paz prevalegaram. Pensemos juntos naqueles que, infelizmente, não voltarão. Aqueles que permanecerão feridos em sua carne ou em seu coração. Não preciso expressar os sentimentos que sinto, pois são os mesmos que os de muitos. Finalmente foi firmado um cessar-fogo, assim como a Alemanha foi temporariamente dividida em duas zonas ao longo do paralelo 17, o norte ficou sob o controle do Viet Minh, enquanto o sul se tornou uma república sob a proteção dos Estados Unidos. Também se estabeleceu a soberania do Camboja e do Laos. Os prisioneiros que haviam passado vários meses detidos em campos foram trocados progressivamente. Dos 10 mil prisioneiros franceses, um terço morreu em uma matança cometida pelo Viet Minh, sem considerar as leis internacionais de guerra. Oito anos após o início da guerra, Ho Chi Minh havia vencido. Seus seguidores celebraram a vitória de forma estrondosa. Pham Tuan, recorda? Gritos de alegria ressoavam nos campos e nas colinas vermelhas de sangue, queimadas pelo napalm. Esses jovens soldados de infantaria haviam saído vitoriosos. Quão felizes éramos! Ho Chi Minh organizou um desfile ao estilo soviético, mas a vitória teve seu preço. A população conquistou sua independência, mas voltou a cair na escravidão sob um regime comunista muito ligado à Rússia Soviética e à República Popular da China. Em um êxodo em massa, quase 1 milhão de vietnamitas fugiram para o sul para escapar da pobreza e da intolerância. Renunciaram às suas posses e abandonaram o país tão rápido quanto puderam. As tropas francesas também foram evacuadas. Os legionários franceses, os soldados da França e os das colônias foram transferidos para o campo de batalha mais próximo. Os vietnamitas que haviam lutado no exército francês foram abandonados. O oficial Elie de Saint-Marc escreveu: A maioria dos vietnamitas não disse nada. Apenas nos olhavam. Sentimos vergonha. Se nos tivessem matado, teria parecido o correto.
Um deles me disse: "Então nos abandonam, capitão." Eu não disse nada. Os colonos abandonaram a terra e deram as costas à vida que haviam construído lá. A considerada colônia modelo havia chegado ao seu fim. Alguns civis vietnamitas foram evacuados para a França e rapidamente esquecidos, pois simbolizavam o que a França queria ocultar: sua derrota. No final da Guerra da Indochina, morreram vários centenas de milhares de soldados, especialmente do lado vietnamita. Até hoje, desconhece-se o número de civis assassinados. As estimativas variam entre mais de 100 mil e 1 milhão de mortos. Como em uma tragédia grega, ambos os lados haviam perdido. A França tentou manter seu império colonial, mas este colapsou e a derrota provocou um levante na Argélia. O Viet Minh havia ganho a guerra e conquistado a independência, mas os habitantes do norte agora teriam que viver sob o jugo de um regime rígido. Os americanos substituíram os franceses na região e cometeriam os mesmos erros, desencadeando um banho de sangue ainda maior e sofrendo um trauma ainda mais profundo. Após a Guerra da Indochina, seguiu-se a Guerra do Vietnã,